Alô, amigos! Hoje é o dia 10 de outubro de 2025. Yes! Nós temos Bananas, está no ar novamente. Eu sou José Inácio Werneck, estou no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes. Celina Cortes está também no Rio de Janeiro, mas em Laranjeiras. E Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, estado do Rio de Janeiro. E nesse nosso primeiro segmento de 9 minutos, meus caros, eu gostaria que vocês me falassem sobre o que está acontecendo aí no Brasil, porque eu vi nos jornais que o Lula foi derrotado no Congresso, ele queria aumentar os impostos dos ricos, e os congressistas acharam que imposto de rico é coisa que não pode ser feita, imposto para rico pagar mais, é um pecado. E então, o que é que está acontecendo? Vou dar a palavra Bom, para a Celina. The lady first. posso Vai lá, falar? Celina. Diga. Olha, eu acho que tudo começou com uma reunião entre o Centrão e o PL depois dessa última pesquisa de opinião da Quest, e eles resolveram bater o martelo na candidatura do Tarcísio de Freitas para ser presidente da direita, representante da direita, candidato da direita para presidente em 2026. E aí, o Tarcísio ele fez uma campanha junto aos deputados para derrubar essa medida provisória, mas ele fez isso nas internas. Só que o gênio do Sóstenes Cavalcante prestou elogios ao Tarcísio pelo esforço que ele fez para conseguir cancelar, enfim, Sim, acabar com essa medida a provisória. história do IOF. E o Tarcísio nega isso. Então, o que está acontecendo nas internas é que a direita está percebendo que ela estava perdendo muito tempo com essa história de anistia, porque a anistia não, a população brasileira não quer anistia, as pesquisas dizem isso, a última pesquisa deu 64% da população é contra a anistia. Então, eles resolveram bancar. E, sendo que o Tarcísio, semana passada, quando ele teve reunião com o Bolsonaro, ele saiu de lá dizendo que ele ia ser candidato a governo do Estado de São Paulo, a recandidatura dele. Né? E, então, eu até ouvi outro dia o Pedro Doria falando uma coisa interessante, que, bom, isso são comportamentos de políticos e tal. Agora, a capacidade que o Lula tem, o know-how dele e a intuição, ele é capaz de migrar de uma situação para outra de um jeito convincente. E o Tarcísio, com a sua inexperiência, ele vai de um lado para o outro, assim, faz um tombo entre um lado e o outro, e para quem está vendo, fica uma coisa totalmente inverossímil, né? Mas a decisão dessa reunião entre Centrão e PL é bancar o Tarcísio, agora falta o Bolsonaro dar o aval dele também. E aí o Eduardo Bolsonaro teve o prêmio de consolação dele, que o processo, aparentemente, dele de cassação não vai para frente, porque eles nomearam um relator, Freitas, também tem. Martim, qualquer coisa Hein? Freitas, é verdade, mas é um cara O relator é bolsonarista raiz. parceiro, é amigo do Eduardo É, Bolsonaro, porque foi é. feito um sorteio de 3 nomes, 2 nomes de esquerda e o nome desse cara, e aí esse cara foi o indicado. Tá bom, Então, é isso mesmo. livraram a cara da cassação do Eduardo Bolsonaro para ver se ele para com esse discurso de que ele quer ser o candidato à presidência. Né? Então, está mais ou Eu menos acho assim a ótimo que ele seja situação. candidato. Eu acho ótimo que ele seja candidato. Tomara que ele seja candidato. Agora, deixa eu falar um pouco. O Fala. Tarcísio fez aquela brincadeira de mau gosto que o Coca-Cola. Bolsonaro costumava fazer quando era presidente e quando nós estávamos em plena crise da Covid. Né? Dizendo, não, o metanol não me preocupa na bebida, no uísque, nas bebidas destiladas, porque eu não bebo, ainda se fosse na Coca-Cola. Depois ele foi obrigado a voltar à televisão e pedir desculpas em público pela lambança que ele fez, pelo mau gosto dessa É, brincadeira. Isso Tudo, foi tudo do Tarcísio tem Tarcísio. que ser envolvendo produtos americanos. Ou é a Coca-Cola ou é o bonezinho MAGA. Make America Great Again. Né? O negócio dele é USA, USA, USA.
Eu não sei como é que ele não falou em inglês, pedir desculpas em inglês, devia ter pedido desculpas em inglês. É. Agora, o cara que falou aí, que botou ele na roda e que denunciou a importância dele aí nessa derrota do governo, o tal do Sóstenes Cavalcante, é uma cavalgadura. Eu não É sei uma como é que esse cavalgadura, cara, sem eu dúvida. não sei como é que esse cara foi eleito. Dedurou, ele Eu não sei como dedurou. é que ele foi eleito durante 3 vezes deputado federal. É inacreditável, pô. Só pode Não, ser levado pelo pastoreio dele aí, entre os adeptos lá, da Assembleia de Deus, de onde ele é pastor. Quer dizer, os pastores estão Mais se um. aproveitando do seu evangelho, digamos assim, para conduzir o seu rebanho para votos, para política, para votar nos candidatos deles. É um negócio impressionante. Eu mudo de canal, quer dizer, mudo de canal sempre que esse cara aparece, porque é uma cavalgadura, o uma Cavalcante. Devia ser cavalgadura. sorte de cavalgadura, cavalgadura, cavagal, Ele é o calvaga. representante do Guerreirista, ele é Malafaia, guerreirista. né? Ele é representante. Basta dizer que ele apresentou um projeto que criminalizava meninas que tivessem Não, esse tentado cara fazer aborto vítimas de estupro. Então, E ele a culpa é queria dela. que elas fossem presas, premia o estuprador É. e, e prende as vítimas. Que tal? Era o projeto dele. É uma. eu quero fazer duas observações aqui que me interessam particularmente, Diga. mas eu acho que também interessam ao público. Primeiro, o que interessa aos meus leitores, que eu estou relançando Ah, o isso. Histórias do Cândido Urbano Urubu, Ah, que foi beleza. um livro que eu lancei em 1975 e que eu perdi. A última edição que eu vi estava na 34ª edição. E eu estou relançando agora e estou recebendo uma resposta muito satisfatória dos meus amigos e dos meus leitores. A outra coisa é que, finalmente, parece que vão retomar a obra da subida da Serra, da 040, do Rio Juiz de Fora, mas ela vai até Brasília. Então, vai ser retomada a partir do mês que vem, apesar de aumentarem o valor do pedágio, que Para R$ 18, né? vai passar para 17 ou 18 reais, alguma 18. coisa desse tipo. Bom, mas Mas eu eu soube que você queria se pronunciar sobre os inúmeros prêmios Nobel que o Brasil ganhou ao não longo da recebeu história. os números prêmios Nobel, nobres, os prêmios nobres que o Brasil nunca recebeu. A Argentina ganhou 5, a Palestina ganhou 6, o Israel ganhou 13, quer dizer, e tudo isso é medido em função também da população. Quer dizer, 13 prêmios Nobel para Israel, para aquela populaçãozinha que tem Israel, bota Israel num dos primeiros lugares do ranking, na média. O Brasil não tem nenhum prêmio Nobel com 213 milhões de habitantes e uma série de talentos aí de todas as áreas, porra. Deixa Ah, eu falar uma coisinha do Prêmio Nobel. A fala, gente tem fala, tempo? Fala, temos tempo sim. fala. Não, essa Maria Corina Machado, que Que coisa recebeu o horrível. prêmio de Nobel da Rapaz, Paz, o pai dela era dono de siderúrgica que foi desapropriada pelo Hugo Chávez. É. Então, ela tem trabalhado como uma extremista de direita a vida dela toda. E agora, ela foi indicada pelo um Marco Rubio. foi Oi, indicada, eu vou falar não sobre à Indicada pelo Marco toa, foi Rubio. indicada pelo Marco Rubio. E um dos principais assessores dela estava trabalhando junto com os Estados Unidos para pensar como vão ser as primeiras 100 horas depois da remoção do Maduro do poder pela força. E aí ela é indicada a Prêmio Nobel da Paz. O Comitê Nobel não dá para entender. Não, dá para entender, sim. É a influência aí. O Comitê Nobel fez uma postura política, porra. Política, simplesmente política. Aí vamos combater aí as drogas, como diz o Trump, e vamos combater o Maduro, e vamos dar para Maria Corina, que foi aí quem liderou a resistência ao Maduro,
para. Mas se fosse assim, por que não nomeava logo o Trump, que queria tanto, Bom, não é? eu vou falar sobre isso no nosso. Talvez o próximo, talvez no próximo ano, que está É, saindo. não, eu vou falar sobre isso no nosso próximo segmento. O que fica registrado aqui é que o Brasil jamais ganhou um prêmio Nobel. Continuamos na expectativa de um dia ganhar um prêmio Nobel. Agora, meus amigos, vamos passar para o segundo segmento. E no nosso segundo segmento, vamos falar, sobretudo, do que vem acontecendo nos Estados Unidos e o que vem acontecendo, já que estamos começando falando sobre, no segmento anterior sobre o prêmio Nobel. A coisa mais interessante que acontece hoje nos Estados Unidos é que o Donald Trump está furioso porque ele não ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele perdeu para essa Maria Corina Machado. Maria Corina, ela tem um nome extenso aí. Ela, inclusive, ela pelo nome Machado, você vê que ela tem descendência portuguesa. Aliás, há uma grande imigração, não sei exatamente por quê, mas sempre houve uma boa imigração de portugueses para a Venezuela. Venezuela. E o interessante, então, é que o Donald Trump está danado da vida, e quem não está muito bem no momento com o Donald Trump é o Marco Rubio, porque, como a Celina Corte já falou, uma das pessoas que indicaram a Corina Machado, Maria Corina Machado, para o Prêmio Nobel foi justamente o Marco Rubio, por causa das ligações dele com esses movimentos conservadores da América do Sul, América Latina em geral, porque o Marco Rubio, todos sabem, é filho de cubanos que foram para os Estados Unidos, isso antes da Revolução de Fidel Castro, mas sempre foram contra Fidel Castro, sempre foram de direita, muito ligados a todos esses grupos de direita da América do Sul, América Latina em geral, e o Marco Rubio indicou essa Marina Clara Machado. Agora, o que acontece é o seguinte: vamos falar um pouco dessa trégua entre Israel e Hamas, como é a pronúncia adotada. Eu só quero fazer um reparozinho aqui, Diga. com relação ao Marco Rubio, que o Marco Rubio agora ele vai ter que engolir muito sapo do Trump, porque ele passou esse tempo todo dando porrada no Brasil, na esquerda, nos progressistas, e atirando para tudo quanto é lado, e agora ele teve que telefonar para o nosso ministro das Relações Exteriores, aí o Mauro Vieira, para começar a fazer um arranjo aí para o encontro do Trump com o Lula. Quer dizer, ele vai ser desmoralizado aí durante essa passagem se as coisas correrem como a gente está prevendo. Né? O Lula e o Trump se encontrando, saindo de braço dado, reduzindo as taxações aí, e ele vai ter que engolir essa saparia toda. Verdade. O Lula e o Trump ainda não saíram de braço, mas talvez venham sair. Agora, o que está acontecendo, e eu estava acompanhando aqui na televisão, na televisão com os canais dos Estados Unidos, começaram a fazer a retirada de pessoas de Gaza, estão esperando que sejam liberados os reféns, tudo isso. O que acontece é o seguinte: em primeiro lugar, o Donald Trump queria ganhar o Prêmio Nobel da Paz por conseguir a paz entre Israel e o Hamas, e a Palestina, os palestinos em geral. Vamos dizer o seguinte: não houve e nem há ainda paz entre Israel, Hamas e a Palestina, o que é uma trégua. Há simplesmente um cessar-fogo. E a paz entre os palestinos, o mundo árabe em geral e Israel é uma coisa que eu, particularmente, considero inatingível, porque só há duas soluções. Ou cria-se o Estado palestino, com fronteiras reconhecidas, e Israel admite a existência do Estado palestino, ou então Israel ocupa tudo o que existe por ali, mas dá a todos os cidadãos árabes, palestinos, etc., o direito de cidadania plena no Estado de Israel, coisa que Israel recusa-se a dar. Há uma cidadania parcial para árabes que moram em Israel, mas não cidadania plena. E uma coisa muito interessante é que essa disputa entre Israel e os palestinos, para mim, nunca vai ser resolvida por um outro ponto de vista, que é o religioso. Quando você tem, de um lado, uma população dizendo que Jeová lhes deu aquela terra, e do outro, uma população dizendo que Alá lhes deu aquela terra, você não vai chegar nunca a uma conclusão. Não sei o que vocês acham disso. Eu acho que o Alá devia conversar com o Jeová e ver se chegava a um acordo.
Mas Aí mais depois vai haver um acordo, né? para ver o desdobramento. Israel diz que não vai reconhecer o Estado palestino. Não vai Eles já nunca Não prometeram vai reconhecer. nunca, essa. não vai nunca, não vai. Não, isso aí não Pois tem, é. não tem A jeito. paz, a paz realmente, como paz, não vai nunca existir. Agora, o que aconteceu é o seguinte: Donald Trump, de repente, achou que tinha a faca e o queijo nas mãos, porque o número de países do mundo inteiro que passou a reconhecer o Estado da Palestina, inclusive recentemente a Grã-Bretanha, a França, França. Portugal, Nova Zelândia, Canadá, Austrália. O que aconteceu? Canadá, O único país importante do mundo hoje, Austrália. o único país importante do mundo hoje que não reconhece a Palestina como um Estado são os Estados Unidos. Então, isso, paradoxalmente, deu a Donald Trump uma grande força. A força de chegar para o Benjamin Netanyahu no ouvido dele e dizer: ou você para de massacrar a população civil, para de matar mulheres, velhos e crianças e bombardear hospitais, ou eu vou cortar todo o suporte, todo o apoio militar e econômico que eu presto a Israel. Porque o único apoio que Israel tem no mundo hoje são os Estados Unidos. É. Não tem mais apoio em lugar nenhum. Israel é rechaçado, é rejeitado pelo resto do mundo. 90% dos países que são reconhecidos pela ONU reconhecem também a Palestina como um Estado. E o único país importante que não reconhece isso são os Estados Unidos. Então, isso deu a Donald Trump a capacidade de dizer para o Netanyahu: para por aí, vamos Não, fazer mas não foi só guerra, isso, você vai não. receber os seus reféns de graça e deixa de massacrar a população civil. Agora, paz, como que o Donald Trump quer dizer que ele já conseguiu e quer ganhar o prêmio Nobel, isso não existe ainda. E nem vai existir, na minha modesta opinião. Vem cá, o Netanyahu só bombardeou, só acabou, só cometeu esse genocídio porque tinha o Trump por trás, porra. A O retaguarda. Trump foi Bom, que antes teve o sustentou Biden. essa guerra. O grande responsável por esse genocídio que o Netanyahu promoveu lá em Gaza é o Trump. Foi o Trump que segurou e Teve o agora, Biden também. como queria ganhar o Nobel da Paz, ou desistiu de fazer um resort com aquela área de Gaza, aí chegou para o Netanyahu e disse: olha, acabou a brincadeira, agora você vai fazer outra coisa. Chegou agora porque justamente a França, a Grã-Bretanha e outros países, Austrália, etc., outros países, Canadá, etc., passaram a reconhecer o Estado da Palestina, e isso deu a ele uma Claro. grande força. Agora, outra coisa que acontece nos Estados Unidos, que vocês devem estar acompanhando aí no Brasil, é essa ameaça do Trump de invadir, praticamente invadir o Estado de Chicago. Washington e o Estado de Illinois, inclusive mandar prender o governador de Illinois, Governador. bem crítica, e o prefeito da cidade de Chicago, Brandon Jones, Chicago, né? se não me engano, o nome dele. Agora, há duas coisas. Isso está em suspenso no momento, porque um juiz mandou dizer que, até o momento, o Trump não pode mandar as tropas da Guarda Nacional para lá para prender civis, etc., etc. Agora, há também um outro ponto muito curioso, é que o J.B. Pritzker é descendente de refugiados judeus da Ucrânia, saíram fugidos da Ucrânia. E o Brandon Johnson é um negro, é o prefeito de Chicago. Quer dizer, ambos representam minorias étnicas e são declaradamente favoráveis aos imigrantes mexicanos, porque Illinois, que é onde se encontra a cidade de Chicago, Chicago é a capital de Illinois, Illinois é simplesmente o terceiro estado dos 50 estados americanos com a maior população de imigrantes mexicanos, embora não tenha fronteira com o México. É Que os verdade. dois que têm mais imigrantes mexicanos são a Califórnia e o Texas, ambos com fronteira com o México. Diga, assim, Não, eu estou fazendo essa e foram pergunta estados, para saber se você. foram estados que pertenceram aos mexicanos, né? Bom, se você olhar o mapa dos Estados Unidos, do oeste do Rio Mississippi para lá, aquilo era. Teve uma pequena parte que era da França Francesa. e que foi vendida, o que eles chamam uma negociação econômica. A França vendeu a parte que inclui a Louisiana e outros estados É, do meio oeste. Agora, de lá para a costa do Pacífico, era tudo México. Basta ver os nomes dos estados e das cidades. Os é claro. mexicanos não Do estão nome fazendo outra latino, né? coisa a não ser voltar para a terra que foi deles. Aliás, outro dia eu vi uma coisa, deixa eu ver o nosso tempo aqui. Outro dia eu vi uma coisa muito interessante, né? Porque prenderam lá esse ICE, né? Que é o Immigration and Customs Control Enforcement.
que é a agência encarregada de lidar com os imigrantes, prenderam uma mulher lá, com cara de mexicana. Aí fizeram para ela: você tem documentos? Você é cidadã americana? Ela falou: eu sou muito mais cidadã americana do que vocês, porque eu sou índia. Daquelas tribos lá, vocês é que são os invasores. Eu sou americana, vocês são os invasores. Deu uma lição de moral neles. Eu vi isso. É. Tá bom, vamos passar para outro capítulo, então, outro bloco, ou continuamos Não, nesse não, ainda? tudo bem. Se há alguma coisa mais que vocês queiram saber do que vem acontecendo nos Estados Unidos no momento, é isso, né? Estamos nessa expectativa de ver o que vai suceder com essas tropas do Donald Trump no momento. Ah, sim, e o Donald Trump está processando a mulher que, por sua vez, o processou no estado de Nova York por todas aquelas fraudes que o Donald Trump cometeu. Foi condenado em 34 acusações, condenado por unanimidade por um júri popular. Agora, como vingança, ele está processando aquela promotora, a Letícia James. Mas então, podemos passar ao nosso terceiro segmento. O nosso terceiro segmento sobre a Copa do Mundo de 1974. E, aliás, para iniciar, eu quero dizer o seguinte: pessoas reclamaram de mim porque acham que nós falamos muito pouco da Copa do Mundo de 1970, que foi a Copa do Mundo da grande seleção brasileira. E acontece o seguinte: eu quero, então, dizer que vocês podem, quem quiser saber mais sobre a Copa do Mundo de 1970, pode ir aqui, ó, Brasil Copa 70, porque há um podcast. Vocês vão entrar lá e vai ter um negócio dizendo Spotify. Há uma série de entrevistas feitas comigo, com o Luiz Augusto Veloso, que foi o diretor do Jornal dos Esportes, e com o Rob Porto, filho do Roberto Porto, que vocês dois conheceram, jornalista do Jornal do Brasil e hoje narrador esportivo. Ali tem uma série de informações enormes sobre a Copa do Mundo de 1970 para quem quiser assistir. Mas diga lá, Novaes, alguma coisa, se você quiser falar da Não, Copa. não, eu não me limitei à Copa, não. Eu me lembrei de alguns acontecimentos de 1974. Não, hoje estamos falando de A posse 1974. do Geisel. A posse do Geisel. O Geisel substituiu o Médici em março de 74. O incêndio do Joelma, um prédio de 25 andares em São Paulo, que deixou 189 mortos. Eu me lembrei disso, quer dizer, me lembrei de alguns fatos de 1974. E no campo do esporte, do futebol particularmente, a aparição da Holanda, né? Aquele carrossel holandês, criando aí um novo modo de jogar, jogar futebol, que eles criaram aí com. Como é o nome daquele jogo? Cruyff. Cruyff. Johan Cruyff. O Johan Cruyff, exatamente. Johan Cruyff. Inclusive, é uma coisa muito interessante, deixa eu ver aqui o nosso tempo, como é que anda. É uma coisa muito interessante, porque no ano anterior, em 1973, eu me encontrei em Paris com um refugiado brasileiro que trabalhava no Jornal do Brasil, se não me engano, era Beluso, alguma coisa assim, o nome dele. Mas, em suma, ele estava morando na França como refugiado e assistindo os jogos, né, que passavam lá na Europa. E ele falou o seguinte: há um jogador fantástico na Holanda, chamado Johan Cruyff. Ninguém no Brasil sabia quem era Johan Cruyff, e muito menos o Zagallo. Entretanto, o Beluso já dizia: é um jogador extraordinário da Holanda chamado Johan Cruyff, e realmente chegou na Copa do Mundo do ano seguinte, 1974, a grande figura foi Johan Cruyff. E o Brasil fez um papel ridículo, porque o Brasil praticamente. Olha, o Brasil empatou 0-0 no jogo de abertura com a Iugoslávia. Empatou depois 0-0 com a Escócia. Depois precisava desesperadamente fazer 3 gols no Zaire, não sei se vocês lembram disso, para se classificar para a segunda fase. Nós estávamos naquela Copa que ainda tinha 16 países, né? 16 países, Estava aqui nas 16. oitavas. Precisava fazer 3 gols contra o Zaire e conseguiu fazer o terceiro gol num gol espírita do Valdomiro. Não sei se vocês lembram disso, ele centrou e a bola entrou. Só assim depois o Brasil ganhou a duras penas da Argentina, ganhou a duras penas da Alemanha Oriental, a Alemanha era ainda dividida, e depois perdeu melancolicamente para a Holanda
e para a Polônia sem fazer gols. Quer dizer, o Brasil praticamente não fez gols naquela Copa do Mundo, foi uma vergonha. Agora, Celina, você talvez lembre do ano de 1974 por outros aspectos que não o futebol e a política. Deixa eu só Eu concluir isso lembro. aqui. Bom, posso Fala, concluir fala. aqui? É só uma frase aqui. Eu gostaria, como tem muito leitor, entre aspas, nossos aí, que não eram nem nascidos, que não eram nem nascidos em 74, eu quero saber dos que já eram nascidos, o que foi bom para eles, de cada um? Essa é uma pergunta. No ano de 1974. Qual é a melhor lembrança que ele tem de 1974, independente do futebol? Com a palavra, Celina, por favor. Não, eu vi um filme maravilhoso, Golpe de Mestre, com Ah, Robert maravilha. Redford, Robert Redford, que morreu há pouco. que morreu há pouco. Pois E é no golpe de mestre que tem o Robert não sei das quantas, porra, que faz um papel de bandido. Era, agora, aí, esse filme era com Paul Newman, que também já morreu, e com o Robert Redford, dois monstros de dupla Hollywood. maravilhosa, uma É, dupla maravilhosa. Butch Cassidy, né? é. E que fizeram o Butch Cassidy, os dois também. Pois eu ia falar isso agora. Butch Cassidy, que eu ainda gostei muito mais do que o Golpe Ah, de Mestre, fantástico. que é uma coisa antológica, né? É Aquele filme verdade, é um clássico. maravilhoso. Butch Cassidy é um clássico, não tenha dúvida. Então, para mim, Maravilha. esse ano foi marcado por esse filme. E o Robert Redford, depois que ele morreu, a gente ficou sabendo que ele foi uma criatura muito incrível, né? Que ele fez Muito, coisas. Muito, muito. muito. Agora, É, o Novaes, como era o nome daquele ator americano que trabalhou com o Sidney Poitier naquele filme Passado no Sul dos Estados Unidos, em que o Sidney Poitier era um detetive negro que chegou lá e esse É aquele camarada... detetive, né? É, Rod não, Stewart. não, como era o nome dele? Rod Stewart. Não, não, morreu Hackman, agora recentemente. What is the name of the... Hackman, não é? Hackman, Gene Hackman. Gene Hackman, que morreu É, agora. mas nós falamos nele agora, pô. O Nesse cara que mesmo trabalhou ano. em Operação França. Né, exatamente. E nesse mesmo ano de 1974, passou um filme muito. Aliás, o The Sting, o Golpe de Mestre, ganhou o prêmio do Oscar. E o prêmio do Festival de Cannes, a Palme d'Or do Festival de Cannes, foi para um outro filme americano com o Gene Hackman, A Conversação, em que ele fazia um perito em ouvir coisas através de gravações, e no final ele é vítima de uma cilada e acaba não percebe que as pessoas que ele achava que ele estava protegendo, na realidade eram os assassinos, no caso. Mas, em suma, três monstros sagrados de Hollywood, né, do mundo do cinema, que morreram recentemente. O último foi agora o Robert Redford. Mas, Eu meus estou me caros, lembrando aqui de uma coisa. Em 74 foi inaugurada a Ponte Rio-Niterói, pô. em 1974, Você que é nascido em Niterói não se lembrou disso, eu pô? me lembrei disso, Você exatamente. atravessava nado a Baía de Guanabara? Aliás, outro dia eu li uma crônica muito interessante dizendo que a ideia da ponte Rio-Niterói vem desde os tempos de Machado de Assis, né? Ele foi o primeiro a dizer que deveria haver uma ponte Rio-Niterói. Acabou sendo construída em 1974. Agora, para encerrar, voltando rapidamente ao futebol, eu quero dizer o seguinte: assisti hoje parte da vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul, 5-0, e a É. impressão, a impressão que eu recolhi foi a seguinte: vai ser é bem provável que o Neymar não jogue nessa Copa do Mundo pelo Brasil no ano que vem. Ah, sim, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida que não vai jogar. Claro que não. Não, não, não vai estar pronto. Ele pode até ir, sei lá, entrar depois, alguma coisa desse tipo. Mas ele não vai ser o titular desse time, não. Muito Eu bem. acho que esse ataque e está quem muito deve bem ser o arrumado. titular? Pô, do Hã? jeito que está hoje, pelo que eu vi, está muito parecendo muito que o Rodrigo vai ficar naquela posição, né? O Brasil vai ter o Rodrigo com o Vini Júnior, o Estevão no ataque, e é bem capaz, do jeito que as coisas vão, é bem capaz que o nosso querido Neymar, se não entrar de forma rapidamente, é bem capaz que ele fique de fora dessa Copa do Mundo do ano que vem nos Estados Unidos, que também vai ser uma coisa muito tumultuada, da maneira como andam as coisas nos Estados Unidos.
Não sei exatamente o que vai se passar nessa Copa do Mundo do ano de 2026, em que temos um número recorde de participantes. De times. Mas eu acho que o Trump está baixando a bola. Esse comportamento dele, sabe, esse desprezo aí pela família Bolsonaro, que ele manifestou dando conversa para o Lula, eu acho que ele vai baixar essa bola, porque eu acho que ele está muito pressionado também pelas grandes empresas americanas. Vamos ver, vamos ver. Vamos Parece que continuar. o café, o lobby do café também influenciou ele muito, porque o Isso, americano está ele até danado comentou com o isso, aumento né? do preço do café. Os Muito lá bem. são café. Vamos ficar com este assunto, então, para a próxima semana. Então, na próxima sexta-feira, estaremos de volta aqui com o Yes. Nós temos Você bananas. vai estar no Rio ainda? Ainda estarei no Rio. Tá bom. Depois, na outra sexta-feira, estarei nos Estados Unidos. Então, muito obrigado e um abraço para vocês. Um Um abraço para abraço, bom fim de vocês. semana Um aí para abraço você. para vocês. Também. Tchau. Bom fim Tchau, de. tchau. Agora os caras falam fim de para poupar. Fim de semana é muito longo. Fim de. Bom fim de para vocês. Um abraço. Valeu, queridos.